o pai dessa família, precisa ver que ele tem que entender que as diferenças de idade pode gerar grandes conflitos dentro da sua descendência. E é você que tem que colocar uma calmaria e estabelecer regras, direitos e deveres. A graça e a paz, meus queridos, estamos aqui para iniciar a gravação de mais um podcast Estação Família. Este podcast que tem trazido muita clareza, muita simplicidade na palavra de Deus e tem te ajudado com você nos seus problemas do dia a dia. Aquilo que talvez você está passando e você quer um norte, alguma coisa, Deus tem trazido palavras reveladoras para você. Nós temos recebido um retorno muito agradável, muito sincero das pessoas, o quão bom está sendo para ele. Mais uma vez estou aqui, sou o pastor Cristiano Paziani, empresário, empreendedor, casado, pai de 4 filhos. E aqui comigo mais uma vez, um amigo, Daniel Brunet, uma honra recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui falando desse assunto tão importante. Daniel, chegou alguma pergunta? O que é que nós vamos falar hoje? Não para de chegar, né? Esse assunto família mexe com as pessoas. E a gente sabe que família é um porto seguro para muitas pessoas e é isso que a gente defende. Só que tem muitas pessoas que não se dão bem dentro de casa. Que não gosta do pai, que briga com a mãe, que tem rivalidade com o irmão, com a irmã, que não suporta ver um cunhado. E a pergunta de hoje é, quando sua família te faz mal, o que fazer? Olha que difícil, e eu tenho certeza que isso acontece, né, numa grande parte das famílias, e eu tenho certeza que você que está aí assistindo esse podcast, em algo vai te tocar, né? Então, preste muita atenção, abra seu coração, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olha, quando a gente fala em família, né, fala em, vamos dizer assim, uma família patriarcal, né, uma família de muitos membros, com certeza muitas coisas ali podem acontecer. Então, para responder essa pergunta, nós vamos nos remeter a um texto de Gênesis 37, no versículo 2, Daniel. Ele vai dizer o seguinte: esta é a história de Jacó, quando José tinha 17 anos. Então entenda que Jacó era o pai, mas a história dele é contada através dos filhos. Então hoje é uma mensagem muito importante aos pais. É você que vai dar o equilíbrio, porque a sua história ela não vai ser escrita pelos seus feitos, pelas suas realizações, mas a sua história ela vai ser escrita pela sua sucessão. O sucesso significa suceder. Então entenda que você pode ter grandes realizações no mundo corporativismo, no mundo financeiro, até no seu ministério, mas a sua história, Deus aqui nos dá uma direção, que ela vai ser escrita através dos seus filhos. Então, aqui já começa uma direção. A minha família me persegue. Quem vai dar equilíbrio para isso? É a figura paterna. Ok? Mas o que pode estar gerando, Daniel, essa perseguição? Ok? Porque olha que ele fala assim, ó, quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Então entenda que um dos fatores que pode acontecer de perseguição é as diferenças de idade. Então numa família que tem muitos filhos, por exemplo, eu venho de uma família onde o meu pai eram 4 irmãos homens, 2 mulheres, o mais velho era mais de 20 anos mais velho que ele. Caramba. Então, ele não tinha ele como uma figura paterna, como irmão, mas como uma figura paterna. E esse contraste de idade pode gerar um certo desrespeito.
Porque o mais velho vai sempre ver o mais novo como uma criança, como se ele tivesse um direito maior por ser mais velho. Então, aonde que nós temos que chamar a atenção aqui? O pai dessa família precisa ver que ele tem que entender que as diferenças de idade pode gerar grandes conflitos dentro da sua descendência. E é você que tem que colocar uma calmaria e estabelecer regras, direitos e deveres. Você concorda, Daniel? É, papel do pai. Agora, a gente tem um problema que é grave, eu acho, porque muitos pais não se prepararam para ser pais. Eles talvez não tiveram uma grande referência paterna, tiveram um filho e eles acabam reproduzindo os problemas. Então, chamar a responsabilidade para o pai é fundamental. Mas e quando esse pai não tem condições de guiar a casa, né? Olha, essa seria uma pergunta difícil. Seria. Mas a melhor coisa é quando a gente não sabe o que fazer. Porque Deus sempre sabe fazer o certo. Muito bom. Então, a nossa referência é Deus como pai. Porque eu tenho certeza que foi muito oportuna essa tua colocação, porque muitas pessoas ficam falando, mas eu não tive pai, eu sou órfão, eu sou mãe solteira, e agora? Nós temos uma referência de como deve ser um pai através da Bíblia. Então é esse pai que vai saber gerir. Porque ele não mandou o seu sobrinho. Deus, ele manda o seu filho, Jesus. Bom. Ele poderia ter mandado Jesus como mãe, Jesus como primo, Jesus como pai, mas ele... Como irmão. Como irmão. Ele já manda como filho para resguardar o direito dele como pai. Então, pais ou família, se você não sabe, a direção que eu quero te dar nesse dia é a sua referência como pai ao Senhor. E se você colocar a sua dependência nele, ele vai te dar entendimento para gerir as diferenças. Ok? Muito bom. O tema é quando sua família te faz mal, o que fazer. Então aqui já tem um direcionamento para o pai, que é buscar a Deus e ele vai orientar. Agora, aquela pessoa, aquele filho, aquela filha que sofre uma perseguição, que tem problema, que não quer voltar para casa, qual é a dica e o conselho que você pode dar para essa pessoa? Sempre ao Senhor. Aqui nós temos que partir do princípio que essa pessoa, ela está certa. Ou que ela está com a, vamos dizer assim, com a maior parte da razão. Porque sempre num conflito, nós temos que saber que sempre há dois lados. Nunca há um lado 100% certo. Mas toda vez que há uma perseguição, também há um agir de Deus. Na vida de José foi assim. A perseguição levou ele a viver o que Deus tinha para ele. Então, talvez para você que se sente excluído, para você que talvez não tenha cadeira na mesa da sala para jantar, talvez você que está sempre excluído das reuniões familiares, assim também tinha um menino chamado Davi. Na casa dele não tinha reverência, porque quando chega o profeta Samuel na casa dele, ele não estava lá. Mas Deus tinha uma cadeira de honra para ele. Deus tinha um reino. Então, a dica para você que está se sentindo excluído, para você que está se sentindo perseguido, aumente a sua fé em Deus e entenda que a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados e contra potestades. E se você entender que Deus vai usar essa perseguição para te levar aonde Ele quer que você viva o teu propósito. Muito bom. Amém? E José, ele foi perseguido pelos irmãos, vendido. Você falou da diferença de idade, que realmente é um problema. Era uma questão na época de José, na família de José. Mas José também tinha um comportamento que destoava dos irmãos. Sim. Né? O quanto isso é problemático, é certo, é errado? Então, entenda, quando as pessoas querem te excluir, quando você é uma peça de divisão.
certo? Então aqui, se você vê, ele fala que José apacentava o rebanho junto com seus irmãos. Então, quando você, dentro de uma empresa familiar, é alguém que vai comer mais uma fatia daquilo, naturalmente, o inimigo pode colocar no coração dos outros irmãos que você não está lá para somar e para multiplicar, mas para dividir. Principalmente, por quê? Porque aqueles que chegam depois não estão contribuindo tanto quanto aqueles que estão há mais tempo. E aí que vai a maturidade do pai. Porque imagina dentro de uma empresa onde você tinha, igual meu pai, uma diferença de 20 anos. Olha 20 anos de experiência, de erros e acertos com uma pessoa que está iniciando. Então, talvez essa pessoa mais velha, ela vai se sentir no direito maior, porque aquele ainda não tem os mesmos resultados. Então, é nesse ponto que nós temos que ter. Se você não tem uma figura paterna que consegue dar equilíbrio a isso, você tem uma figura paterna espiritual que vai te ajudar a caminhar até que as coisas se equilibrem. Então, tem coisas, Daniel, que a Bíblia vem dizer assim, que José trazia má notícias dos seus irmãos ao pai. Então, olha só, José tinha um caráter diferente. Então, tem coisa que você não precisa se esforçar para as pessoas te perseguir. Às vezes, só de você fazer o certo aos olhos de Deus, já traz má notícia das pessoas ao pai. E isso vai trazer perseguição. Hoje em dia, para você arrumar confusão com alguém, basta você dar a sua opinião. Que aí alguém que pensa de forma diferente já vai se contrapor a você. Sendo luz, seguindo a Deus, vai criar muito mais confusão, né? Porque esse mundo jaz do maligno. Com certeza. Se você for certo diante de Deus, muitos homens vão se voltar contra você. É o caso de José. É o caso de José. E aquilo que antigamente era uma coisa frequente e hoje também está se tornando uma coisa frequente, são as multifamílias. Então, olha, a Bíblia dizia assim, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, nós não vamos entrar no mérito da aceitação do segundo, do terceiro casamento, Sim. Mas que esse tipo de relacionamento, com certeza, vai trazer conflito entre os filhos. Então, talvez, se você está vivendo uma situação dessa, entenda que você vai ter que buscar muito a Deus. Porque esse tipo de competição vai acontecer. E, às vezes, ali, a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais José. Então, às vezes, por alguma situação, você teve um outro relacionamento e acabou tendo um filho. Mas o filho do teu relacionamento, aquele que você realmente planejou, talvez seja o teu preferido. Isso sozinho já vai gerar conflito entre as duas crianças. Porque um vai se sentir preterido ao outro. Então, se você, por algum motivo na sua vida, se colocou nessa situação, entenda que você vai ter que ter uma responsabilidade muito grande de saber amar na mesma intensidade. Não é verdade, Daniel? Sem dúvida nenhuma. E nós temos muitos casos assim no Brasil, de famílias assim. E os filhos vão sentir... Eu tenho estudado muito sobre feridas emocionais e tem uma coisa muito interessante nisso. É que nem sempre o problema ele está no que o outro faz contra você, mas sim naquilo que você percebe, naquilo que você sente, naquilo que você acha. Então, às vezes, o pai pode até se esforçar para fazer de tudo para o filho, para a filha, que são de casamentos diferentes. Mas um pode achar que o pai não fez o suficiente, que a mãe não fez o suficiente, e aí ele vai se ferir. O que nos obriga, como pais, como mães, a redobrar a atenção e o diálogo, para entender o que está no coração do filho e não deixar a ferida se instalar. Por exemplo, eu tenho 4 filhos. Cada um tem aptidões. Então, se eu quiser tratar eles iguais, eu vou errar. Eu tenho que tratar eles muito diferente.
Porque quando eu trato eles na sua individualidade, quando eu trato eles valorizando o que cada um tem de bom, eu consigo dar um certo equilíbrio nas suas diferenças. Mas a partir do momento que eu gero comparações, eu vou estar trazendo frustração. Então vamos dizer, um é bom em matemática. E eu começo, olha, você tem que estudar matemática igual ao seu irmão. Olha, você não sabe português igual o outro. Olha, você é preguiçoso. Olha seu irmão. Então, dentro da mesma casa, tem muitos pais que estão fazendo comparações e trazendo grandes frustrações e trazendo o quê? Uma rixa dentro do próprio lar. Verdade. E isso tem que ser muito bem administrado. Então, olha, de forma bem simples, entenda a responsabilidade de você, pai, de você, mãe. Não faça comparações entre os filhos. Nós temos 5 dedos na mão, nenhum é igual ao outro, cada um tem a sua função, cada um tem a sua habilidade. Então, mas os filhos são diferentes? Sim. Mas naquilo que teu filho tem deficiência, corrija ele no secreto. Faça ele crescer naquilo. Não coloque o irmão dele como uma referência. A referência nossa tem que ser Cristo. E olha só o que ele segue dizendo aqui no 37:3. Ora, Israel, Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos. E eu queria trazer um ponto também aqui. É que Jacó, ele dá para José um manto especial. E o texto bíblico deixa claro que isso causa uma rusga na relação dos irmãos. Como é que você analisa essa atitude de Jacó? Ela se compara com o pai que prefere o outro, que deixa claro que gosta mais de um do que o outro, que acontece nos dias de hoje? Tem muitas coisas que, quando elas são apenas na sua percepção, ela tem um peso. Mas quando elas se materializam, elas têm outro peso. Verdade. Então, quando você lê assim, Jacó amava mais a José, vai de uma percepção de um sentimento. Mas quando ele materializa através da túnica, temos a assinatura da preferência. Então, e aqui nós temos que ter a sabedoria, e nós vamos comentar sobre 2 coisas. Primeiro, as comparações e as preferências, elas não podem ser, vamos dizer, de forma passional. Ok? Ok. Mas você não pode deixar de reconhecer o seu filho independente do que os outros filhos vão falar. Quer ver uma comparação simples? Prova de 100 metros na Olimpíada. Quase todo mundo chega igual. Sim ou não? Sim. Todos ganham medalha? Não. Então, o que acontece? Tem muita gente que quer equilibrar, falando assim, lá em casa eu trato meus filhos todos iguais. Está errado. Porque se um está tendo um desempenho maior em certa área, ele tem que ser reconhecido naquilo, não em detrimento do outro, mas ele ser reconhecido pelo fato daquele desempenho. Ponto. Os outros têm que entender que para eles terem o mesmo reconhecimento, eles têm que merecer a túnica. Então a túnica, ela é algo que os pais têm que entregar. Porque senão aquele filho que está fazendo certo, que está dando um bom testemunho, ele não vai ser privilegiado, ele tem que ser privilegiado. Recompensado, né? Reconhecido. Entendeu? Isso. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade onde a meritocracia está sendo esmagada. Num certo comportamento de colocar todos dentro do mesmo balaio. E aí, se eu acordo às 5 da manhã e o outro acorda meio-dia, eles estão querendo dar o mesmo salário. Então nós não podemos deixar que as nossas paixões
façam que a gente mime nossos filhos. Uhum. Mas nós não podemos deixar que talvez as limitações de algum impeçam que a gente reconheça o desempenho dos outros. Então, por isso que nós temos que resgatar a figura paterna. Pai é aquele que vai querer o quê? Contar a tua história através dos seus filhos. Pai é aquele que vai saber que na imaturidade do filho, ele vai saber administrar as diferenças. Pai é aquele que, sabendo que ele tem talvez uma afinidade maior com um, vai saber reconhecer as qualidades dos outros. Pai é aquele que vai fazer com que as limitações dos seus filhos não seja exposta de maneira jocosa, mas que ele seja aquele que dá a mão e fala: meu pai é do meu lado diante das minhas limitações. Mas é também aquele pai que aquele filho que está tendo um desempenho diferente seja reconhecido. Porque quando a gente trabalha numa sociedade onde a meritocracia ela é trabalhada dentro da sua casa, independente de ser irmão, independente de ser pai, você vai construir uma sociedade forte. Então, qual seria a resposta para essa pessoa, talvez hoje, que o pai não consiga dar esse equilíbrio? Há um pai que está vendo. Há um pai que te defende. A Bíblia diz o seguinte: olha, de Deus não se zomba. Certamente, aquilo que você plantar, você vai colher. Isso quer dizer que se você está plantando, semeando boas sementes, aquele pai que está vendo certamente vai te honrar. E eu vou te dar a maior dica que você pode ter na sua vida, que é o que José fez. Ele vai dizer que, no 5, José teve um sonho. Então, a melhor forma de você sair dessa situação é você sonhar uma realidade que você gostaria de ter. Bom. E entregar essa realidade, esse sonho para Deus. Senhor, eu queria estar num ambiente onde eu sou reconhecido. Eu queria estar num ambiente onde os meus atos são valorizados. Eu quero estar num ambiente de amor. Então, ouse sonhar. Porque quando você sonha com os princípios certos, com os princípios de Deus... José foi jogado numa cisterna. José foi caluniado, acusado de adultério, preso injustamente. Ajudou pessoas a construir sonhos. Foi esquecido quando realizou sonhos para os outros. Mas um dia foi colocado um anel de governo no dedo dele. Então entenda que qualquer perseguição que possa haver na tua vida, se você entender que você é filho de Deus, e para isso você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque é Ele que nos conecta com o Pai. Amém. Você vai começar a sonhar. E talvez a caminhada para esse sonho não seja tão simples. Às vezes seja uma caminhada solitária. Mas um dia, aquele sonho colocarão aqueles familiares diante de ti e um anel de governo vai estar sob o seu dedo. Muito bom. Sonhar. Eu lembrei de um versículo que está em Salmos que diz: deleita-te no Senhor e Ele realizará os sonhos do teu coração, os desejos do teu coração. É preciso estar alinhado com a fonte de vida, que é Deus, e sonhar. Não adianta você não sonhar. Deus vai realizar o que se você não sonha? José, ele tinha sonhos dormindo, mas nós podemos também sonhar acordado, planejar, projetar o futuro, se ele estiver de acordo com Deus e a gente estiver se deleitando no Pai, ele vai realizar. Essa é a promessa que a gente tem que se agarrar, né? E tem tudo a ver com o que você falou. Acho que a gente poderia encerrar com esse salmo, que é o Salmo 37, e ele deixa lá, ele fala assim, ó: espera, deleita e confia. Então, a espera é algo que o ser humano, naturalmente, ele não gosta. E quando a Bíblia diz para você esperar, ela também te dá uma direção de como esperar. Uhum. É esperar se deleitando.
Porque às vezes a gente espera se torturando, Reclamando. murmurando, reclamando, praguejando, acusando. Então ele fala, olha, espera, mas deleita. E ele fala assim, confia. Então não adianta você esperar sem confiar. É isso aí. Porque o que é esperança? Esperança é esperar com confiança. Então você que está nos ouvindo, não perca a esperança. Talvez você pode se sentir sozinho, você pode se sentir preterido, você pode imaginar que talvez nunca ninguém vai colocar uma túnica sobre você. Mas há alguém que te projetou. Você não é a obra do acaso. Há um pai que te vê e ele está te esperando. E seus sonhos vão acontecer se eles estiverem de acordo com a vontade do Senhor. Deus te abençoe. Daniel, muito obrigado Prazer pela sua estar aqui. participação. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom falar desses assuntos que ajudam as famílias do Brasil. Então a gente se vê no próximo episódio. Não perca o podcast Estação Família. Olha, clica se você gostou, compartilha, manda para os seus familiares, para os seus amigos. Eu tenho certeza que tem uma pessoa esperando essa palavra. Ela está confiando que você vai enviar para ela e você vai ver que vai ser um deleite o testemunho dela. Fique com Deus. Amém.